Aí, pessoal, chegamos à nossa terceira videoaula de hoje, em que eu vou fazer alguns exercícios, algumas questões do Enem com vocês, tá? Para vocês verem como que é importante o estudo da área, tá? Que cai bastante no Enem. Por enquanto, vão ser questões só de área de quadriláteros, tá? Que envolve quadriláteros. Depois a gente vai ver triângulos e etc. Aí a gente vai conseguir juntar tudo e vão ser questões um pouco mais elaboradas, tá? Então, questão do Enem de 2014. Diariamente, uma residência consome 20.160 watt-hora. Tá? Às vezes vocês são mais acostumados a ver quilowatt-hora, certo? Às vezes quando vocês olham lá na conta de energia. O quilo é, na verdade, porque é 10 a 3, 10 ao cubo. Então, por exemplo, ao invés de escrever dessa maneira, a gente poderia escrever, por exemplo, 20,16 kWh, certo? Que seria a mesma coisa. Mas o exercício usou assim, então vamos continuar dessa maneira. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Então, a gente tem 100 células, certo? E elas são retangulares, em que um lado dela tem 6 centímetros e do outro lado tem 8 centímetros, certo? Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 watt-hora por centímetro de diagonal, certo? O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Retirar 16 células, retirar 40 células, acrescentar 5 células, acrescentar 20 células ou acrescentar 40 células, tá? Então aqui ele deu uma informação muito importante para a gente, ó, que cada célula produz ao longo do dia 24 watt-hora por centímetro de diagonal, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é calcular a diagonal desse retângulo, certo? E como que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras, certo? E aí como que a gente vai fazer? A diagonal nossa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Mas aqui a gente tem um truque. Se vocês lembrarem do triângulo pitagórico, eu falei para vocês que o triângulo pitagórico 3, 4 e 5, certo? Em que os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. E eu falei que qualquer proporcional também valia. Nesse caso, ó, se a gente multiplicar isso aqui por 2, a gente vai ter um lado 6, um lado 8 e a nossa diagonal vai ser 10, certo? Então, por exemplo, a nossa diagonal eu já sei que é 10. Aí a gente já sabe então que vale 10. Mas eu tive que dar uma pausinha no vídeo, por isso que às vezes ficou meio cortado. Mas a gente vai calcular aqui também para provar para vocês, tá? Então d ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36, certo? Mais 8 ao quadrado que é 64. 36 mais 64 é igual a 100, certo? Então a gente tem que a diagonal ao quadrado é igual a 100. Então a diagonal vai ser igual a raiz de 100. E a raiz de 100 é igual a 10. Tá, é isso. Agora me deu. Então, igual a 10, certo? Então, eu vou apagar esse pedaço aqui, ó. Todo mundo acho que já entendeu que vale 10. E agora vamos voltar para o nosso texto, tá? Ah, apaguei o quadrado. Não tem como voltar no desenho de novo. Opa, aqui. Aqui a gente tinha o nosso quadrado. Agora ficou meio mais feio, mas não tem problema. Então, cada célula produz ao longo do dia 24 watt-hora por centímetro diagonal. Então, 1 centímetro diagonal produz 24 watt-hora, certo? Nós temos 10 centímetros, certo? Então, quanto cada célula vai produzir? 10 vezes isso, certo? Vai ser 240 watt-hora. Então, cada célula produz 240 watt-hora. Nós temos 100 células, que ele falou. Então, agora a gente vai multiplicar isso por 100. Então, 240 vezes 100 vai ser igual a
24.000 watt-hora, certo? E ele falou que a família consome 20.160. E o que ele quer? Ele quer que a gente produza exatamente a mesma quantidade do que consome. Então, vamos pensar, se a gente consome 20.160 e produz 24.000, a gente tem que acrescentar ou retirar a célula? A gente tem que retirar, certo? Para a gente conseguir diminuir esse número, tá? Mas a gente quer isso exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa diferença, 24.000 menos 20.160, certo? Vamos fazer essa continha aqui. 0 com 0, 0. Aqui 3. Aqui é o 10, mas a gente vai ter que cortar, vai ser 9. Aqui 10. 4, 8, 3. Então, ó, a gente produz 3.840. Esse aqui é um 4, né, gente? 3.840 watt-hora a mais, certo? E aí, agora a gente vai pegar esse número e a gente vai dividir por 240, que é quanto cada célula produz. E aí a gente vai chegar no resultado de quantas células a gente vai precisar retirar, tá? Quando a gente fazer essa conta aqui, a gente vai chegar no valor de 16 células. Então, a nossa resposta vai ser letra A. Perfeito? Então, aí depois vocês fazem essa continha aí para vocês provarem que vai ser necessário retirar 16 células. Perfeito? Vamos fazer um próximo exercício. Enem 2017, segunda aplicação. Um fabricante recomenda que, para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTU/hora, tá? Desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número, devem ser acrescentados 600 BTU/hora, para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Então, a gente tem o tipo 1, que é 10.500, tipo 2, 11.000, tipo 3, 11.500, tipo 4, 12.000 e tipo 5, 12.500. Tá? O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas, tá? Então a gente vai usar 800 BTU, mais uma centrífuga que emite calor. Então, ao valor final da nossa conta, a gente vai ter que acrescentar 600 BTU. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura. Então, aqui a gente tem uma base que a gente vai chamar de base maior, que é 3,8, uma base menor que é 3, e aqui, por ele ser retângulo, esse lado aqui é a nossa altura, tá? Porque está fazendo 90 graus aqui, tá? Então a gente vai ter uma altura igual a 4 metros. Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo. Então, ó, o primeiro dado que ele dá para a gente é que para cada metro quadrado vão ser necessários 800 BTU. Então a gente precisa fazer o quê? Calcular a área dessa figura, tá? Dessa sala, para ver quantos BTU que a gente vai precisar, tá? E aí depois que a gente achar essa quantidade, a gente vai somar 600 BTU. Por quê? Porque a gente tem uma centrífuga que emite calor. Então, a primeira coisa, vamos calcular a área desse trapézio. A área do trapézio é dada por... A área é igual a base maior, certo? Mais... O mouse que acho que vai ficar melhor. Mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ó, ficou ruim. Mas todo mundo tem a fórmula anotada aí. Então, ó, nossa base maior é 3,8, certo? Mais a nossa base menor é 3, vezes a altura, dividido por 2. A altura, desculpa, gente, errei. A altura que nossa é 4, tá? A gente pode simplificar aqui, ó, cortar aqui e aqui. E aqui a gente vai ficar multiplicado por 2, tá? Então, a nossa área é 3,8 mais 3, que vai dar 6,8 vezes 2, que vai ser igual a 13,6. 3,6 o quê?
metros quadrados, tá? Observe que nesse exercício a gente está trabalhando com metro, tá? No outro de trás a gente estava trabalhando com centímetro. Então a gente já tem a nossa área. E aí ele falou que para cada metro quadrado são necessários 800 BTU. Então, para 1 metro quadrado, são 800 BTU. BTU hora. E aí a gente tem quanto? 13,6 metros quadrados. Metros quadrados. Então, quantos BTU serão necessários? Aqui a gente só vai fazer uma regrinha de 3, certo? Que é multiplicar cruzado. Vocês fazendo a conta aí, vocês vão chegar na seguinte resposta. Que serão necessários 10.880 BTU. Tá? Não vou escrever o BTU não. Só que, vamos voltar para o exercício. Ele fala que a esse número a gente deve adicionar 600 BTU para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico, emissor de calor. No caso, a gente tem uma centrífuga. Então, aqui a gente vai ter que adicionar mais 600 BTU. E isso vai dar um total de 11.480 BTU hora, tá? E aí, qual o tipo que mais... Assim, a gente precisa de escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades. Então, dos 5 aparelhos, qual que atende a nossa necessidade? O tipo 3, o tipo 4 e o tipo 5. Só que ele quer o aparelho de menor capacidade térmica que atenda. No caso, vai ser o tipo 3, que está bem próximo, 11.500, e a gente vai precisar de 11.480. Logo, o tipo a ser escolhido é o tipo 3. Beleza? Então, vocês vão ver que na maioria dos exercícios do Enem, a gente vai, no caso de geometria, a gente vai usar a geometria, mas muitas vezes a gente não vai usar só a geometria. Vocês podem ver que a gente já usou regra de 3, certo? Então, por isso que eu falo que é sempre importante você acompanhar todos os módulos de matemática, matemática 1, 2 e 3, porque, além disso, na próxima questão, a gente vai ver também trigonometria. Então, você precisa ter uma base boa de trigonometria para conseguir fazer a questão, tá? Aí, pessoal, essa é a nossa terceira questão, que é do Enem PPL de 2016. Um casal e seus 2 filhos saíram com um corretor de imóveis, com a intenção de comprar um lote onde futuramente construiriam sua residência. No projeto da casa, que essa família tem em mente, irão necessitar de uma área de pelo menos 400 metros quadrados. Então, o lote tem que ter pelo menos 400 metros quadrados, certo? Após algumas avaliações, ficaram de decidir entre os lotes 1 e 2 da figura, em forma de paralelogramos. Tá? A gente sabe que esse é um paralelogramo e esse é um retângulo. Mas por que ele chamou forma de paralelogramos? Porque todo retângulo é um paralelogramo. Tá? Porque para ser um paralelogramo você só tem que ter 2 pares de lados paralelos e de mesma medida, o que o retângulo atende. Tá? Cujos preços são R$100.000 e R$150.000, respectivamente. Ou seja, o lote 1 vale R$100.000 e o lote 2 R$150.000. Para colaborarem na decisão, os envolvidos fizeram as seguintes argumentações. Pai, devemos comprar o lote 1, pois como de suas diagonais é maior do que as diagonais do lote 2, o lote 1 também tem a maior área. Tá? A gente pode excluir essa alternativa aqui, por quê? Porque a nossa área do paralelogramo e a área do retângulo não depende da nossa diagonal, tá? Então, a gente vai ver depois se o lote 1 vai ter a maior área ou não, mas a gente já poderia meio que excluir isso por causa dessa afirmação, tá? Se desconsiderarmos os preços, poderemos comprar qualquer lote para executar nosso projeto, pois tendo ambos o mesmo perímetro, terão também a mesma área. Será? Se a gente observar, ó, o retângulo tem lado 30 e 15, tá? Então o perímetro vai ser 30 mais 30, 60, mais 15 mais 15, 90, tá? E o paralelogramo também tem a mesma medida, ó. 30, 30, 60, com 15, 15, 90. Então os dois têm o mesmo perímetro, mas será que tem a mesma área? A gente vai calcular. Filho 1, devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. Então o que ele está querendo dizer? É que o lote 1 tem menos de 400 metros quadrados. Tá? Então, será que esse lote aqui tem menos de 400 metros quadrados?
tá? Vamos calcular. Filho 2. Devemos comprar o lote 1, pois como os dois lotes possuem lados de mesma medida, terão também a mesma área, porém o lote 1 é mais barato. Então até aqui, ó, até essa vírgula, a afirmação dele é praticamente igual à da mãe, tá? Só que ele fala que o lote 1 é mais barato. Vamos ver. Corretor, vocês devem comprar o lote 2, pois é o que tem menor custo por metro quadrado. Será? Vamos calcular. A pessoa que argumentou corretamente para a compra do terreno foi o A. Então, primeira coisa, vamos calcular a área, tá? Lote 2, qual que é a área dela? Base vezes altura, tá? Então, 15 vezes 30, a gente vai ter uma área igual a 450 metros quadrados. Certo? Todo mundo pegou? E aí, ó, aqui no paralelogramo a gente tem os valores do lado e a gente sabe o valor desse ângulo aqui, tá? Então, por exemplo, a gente consegue achar a altura desse paralelogramo, tá? Aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? O lado aqui é 15, que no caso desse triângulo retângulo vai ser nossa hipotenusa. O que a gente quer achar é o cateto oposto a esse ângulo, que é a nossa altura, tá? Então, qual das fórmulas trigonométricas que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno, certo? Então, ó, o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? No caso, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Então, o nosso seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o H, que a gente quer achar, certo? Dividido pela hipotenusa, que é 15. Perfeito? E aí, quanto que vale o seno de 60? Se vocês lembrarem daquela tabelinha lá que quase todo mundo aprende a fazer, a gente sabe que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 15. Tá? Quem não sabe dessa tabelinha aqui, ó, procura Matemática 2, que é com o Matheus Abelha, que ele, no começo da playlist dele lá, ele fala sobre seno, cosseno e tangente. Então, provavelmente, ele vai ter ensinado vocês a fazer essa tabelinha, tá? E aí, eu excluí do exercício aqui, mas o exercício fala para a gente considerar a raiz de 3 igual a 1,7, tá? Se o exercício não der, isso aqui vocês têm que saber, tá? Raiz de 2 você considera como 1,4 ou 1,41, certo? E raiz de 3 igual a 1,7 ou 1,73, tá? Assim, às vezes o Enem coloca o valor, às vezes não. Então, assim, você tem que saber. É muito importante, tá? Fica aí mais uma dica, ó. Então, agora a gente vai fazer essa continha aqui, ó. A gente vai isolar o H. H é igual a... O 15 vai passar multiplicando. 15 vezes raiz de 3 sobre 2, certo? No caso, 15 vezes 1,7 dividido por 2, tá? E aí, agora, a gente vai fazer essa continha, tá? Aí, cada um tem a sua maneira que gosta de fazer a conta, tá? E eu vou colocar a conta direta aqui, tá? Mas eu, particularmente, eu gosto mais de fazer, já simplificar aqui, por 7,5 e fazer 7,5 vezes 1,7, tá? 12. Desculpa, gente, eu acho que o áudio falhou, tá? 12,75 o quê? Metros, tá? Então, a altura aqui do nosso paralelogramo tem esse valor, certo? E agora, o que a gente quer? A gente quer calcular a área do lote 1. Como que a gente calcula? Base vezes altura. A nossa base é 30, certo? E a nossa altura é quanto? 12,75, certo? Então a gente vai calcular a área. Tá meio ruim, mas dá para entender. Então a gente vai fazer 12,75 vezes 30, certo?
como tem um zero aqui, a gente pode só jogar a vírgula para cá e fazer 127,5 vezes 3. Tá? Mas fazendo a conta aqui, eu vou pôr direto aqui para vocês, a gente vai ter uma área igual a 382,5 metros quadrados. Tá? E aí, se a gente voltar no exercício, eles falam que vão precisar de uma área de pelo menos 400 metros quadrados. Então, por exemplo, o lote 1, ele não satisfaz, tá? Porque ele tem menos de 400 metros quadrados. E aqui tem alguém que falou isso. Quem que falou? Foi o filho 1. Ó, olha o que o filho 1 falou. Devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. E é verdade, tá? Porque o lote 1 ele não tem área suficiente para a execução do projeto. Logo, a resposta vai ser filho 1, letra C, tá? Então, essa foi uma questão que ela envolveu a área, tá? E um pouco também de interpretação, beleza? Mas vocês viram que só de calcular a área, por exemplo, a gente já viu que já não ia satisfazer a condição de 400 metros quadrados, tá? Então, gente, a gente vai ficar por aí essa semana. Espero que vocês estudem bastante. Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês na descrição desse vídeo. Mas não vou ser muitos exercícios, mas espero que vocês façam para treinar e aprender, beleza? Obrigado, gente. Até semana que vem.